Chegamos! Grãocast na IG 30 anos. Muita alegria, uma festa imensa. A gente está conhecendo pessoas fantásticas aqui. Estamos muito felizes por participar dessa convenção maravilhosa, não é, Lu? Sim, está sendo um sucesso, hein, André? Muito. 5.000 pessoas nesse local, uma alegria, uma agitação, uma energia muito boa aqui hoje. Muito. E a gente tem convidados especiais aqui. Especiais. Sabe quem está aqui com a gente? Apresenta. A revenda de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aqui com a Tamires Batista e com o Rafael Assis. Sejam muito bem-vindos ao Grãocast. Muito obrigada. A gente agradece muito o convite. É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. A honra e a alegria é nossa. É nossa. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Mas divide com a gente, como que é a história, a trajetória de vocês com a marca, com a IG? Onde que isso começou? Ô, Luciana, eu comecei na IG tem bastante tempo, tá? Não vou precisar assim há quantos anos. Perdeu a conta. Porque tem mais de 20. Porque eu estava até falando com o Volmar esses dias, que é um dos proprietários da IG, e eu trabalhei como pintor, eu era menino, na Progeu. Antes de vir aí, quando a IG estava vindo para Uberlândia, para Cedral, eu trabalhei com ele. Então fui lá, pintei e tal. E depois de alguns anos, um amigo meu abriu uma franquia e eu comecei a trabalhar com ele. Então vocês não são de Uberlândia? Não. Nós somos de Cedral mesmo. Ah, meu Tanto Deus! a minha família quanto do Rafael, todo mundo de Cedral. A única Lá em que é- Uberlândia somos só nós três. De Uberlândia mesmo é só a nossa filha, né? Ela nasceu lá. Mas Tamires já tem o sotaque mineiro. Já. Eu falo que nós já somos uberlandenses de coração, né? O ai Muito sou é o que a gente tempo. mais fala. E a IG, eu acho que ela nasceu assim no coração do Rafael, né? O Rafael começou a trabalhar com esse amigo dele na franquia como técnico e depois trabalhou como vendedor na franquia da IG de Rio Preto, na época Água Azul, né? O nome? Era do Tomás. Do Água Azul. Tomás, Água Azul. E aí, depois, como supervisor para as lojas da fábrica de Cedral, do Rodrigo. Entendi. E aí, sim, ele teve a oportunidade de ter a própria franquia, né? Eu falo que a IG brilhava os olhos dele, né? Acho que ele E ele já conhecia tecnicamente o produto, sabia ali acho o que background. se apaixonou também pela marca, né? E aí eu que meio que comprei a ideia. Muito rapidamente, esse sonho dele se transformou assim, no nosso sonho, no nosso propósito de vida, né? Mas não foi fácil tirar uma filha única de casa, levar ela longe. E aí a gente casou e tal, mas não foi fácil no começo, E não. vocês foram muito jovens para lá, Fomos. né? Jovens. Eu com 19 anos e você... 25. Nossa. Que maravilha. Muito novo. E hoje dentro da convenção 30 anos, a gente teve a oportunidade de participar de um talk show. E ali estavam as 5 lojas IG Conceito que mais vendem, que mais colocam produto no Brasil. 4 capitais Sim. e Uberlândia. Eu até fiz um story agora lá no aplicativo sobre isso mesmo. Falei 4 capitais e Uberlândia. Que sucesso, hein? É. Parabéns. É diferente. Muito obrigada. É diferente, É. porque isso mostra que não é só o porte da cidade. Sim. Né? Tem envolvimento, tem uma proposta Sim. de vocês, tem uma equipe aí por trás, tem um espaço, tem um ambiente. Conta um pouco como que vocês chegaram nessa marca aí. Olha, o nosso trabalho ele é bem árduo, né? A gente não sossega. Então, enquanto ela está na loja fazendo um negócio, eu estou fazendo a parte administrativa, cuidando de evento, eu estou para a rua conversando com o arquiteto, com o engenheiro. Então, a gente não para. É um time mesmo. Os vendedores nossos realmente vestem a camisa, né? Tá. Eu acho que quando a gente foi para Uberlândia, né, houve essa transição de sair de Cedral, uma cidade de menos de 10 mil habitantes, para Uberlândia, uma cidade grande.
Na época a gente só namorava, eu como filha única. Então eu falo que quando a gente chegou em Uberlândia, nossa vida mudou completamente, 360 graus da noite para o dia. Né? Nós dormimos em Cedral, namorando e trabalhando CLT, com uma garantia ali, uma segurança, né, todo mês. E a gente acordou em Uberlândia, casado praticamente, morando juntos e com um desafio de empreender. Então, quando nós fomos para lá, a gente nunca teve um plano B, né? Nós assumimos os desafios, os riscos e nós, desde então, fazemos acontecer, né? Nosso único plano é fazer dar certo. E tudo que precisar ser feito para que dê certo, para que seja um sucesso, para que a gente alcance os nossos objetivos, nós vamos fazer. É o que eu comentei no tal, que eu acho que fazer o que tem que ser feito, né? Independente de... Não é a gente fazer o que quer, o que gosta, é realmente fazer o que tem que ser feito. Eu acho que isso muda o jogo. Eu acho que muito do sucesso é a gente entender isso. Você tem que fazer, a gente faz e assume os riscos e os desafios e paga o preço que tem que pagar e vamos embora. E vocês não param, né? Porque antes de vocês estarem aqui, eu sei que vocês estavam na feira, né? Do agronegócio lá de Minas Gerais. Estávamos. Ela é a maior feira do agronegócio de Minas Gerais, né? O ano passado ela girou aí em torno de 2,5 bilhões de faturamento de negócios fechados na feira. E esse ano a gente foi convidado por uma empresa para estar lá dentro. Então a gente levou piscina, levou nosso time comercial, levou um stand, a gente montou lá, ficou o espaço mais bonito da feira. A gente fez acontecer lá também. Porque a gente tem que estar onde o nosso cliente está, né? Isso. Antes da feira, nós estávamos numa premiação dos profissionais, dos arquitetos do Núcleo Metropolitano, que nós fazemos parte, somos associados lá em Uberlândia. E também, né, fazendo esse relacionamento, estando onde a nossa persona está. Hoje, grande parte dos nossos negócios, dos nossos fechamentos, vem desses profissionais. Então, nós fizemos uma viagem com eles para essa premiação de 3 dias. Aí, logo depois, já começamos na FEMEC e agora estamos aqui. Então, não paramos. A gente chegou no sábado, e sábado, 5 horas da tarde, no domingo cedo, a gente já estava lá acompanhando a montagem do stand, levando a piscina, porque é tudo bem trabalhoso, sabe? Imagina. Essa montagem de ambiente, montagem da piscina. E aí começa tudo do zero, porque você tem que chamar todo mundo de novo, os construtores, os profissionais, os amigos, os clientes, porque lá tem muita gente do agro, né? E o agro é muito forte como nosso cliente. Então o pessoal estava todo lá e a gente conseguiu levar muita gente boa para lá. Que barato. O Grãocast é um podcast que nós criamos como arquitetos que somos para falar de arquitetura sem dizer para as pessoas que estamos falando de arquitetura. E a gente sempre começa os nossos podcasts com a mesma pergunta. Perguntando se a pessoa que está na nossa frente percebe alguma influência do ambiente no negócio deles, na empresa, na casa, se percebe alguma influência do ambiente na sua vida. Sim, é muito legal a gente poder levar cliente, amigo, arquiteto e receber na nossa loja, fazer uma experiência, servir um bom café, um bom pão de queijo. Nós somos mineiros, então lá tudo é pão de queijo. Tudo é pão de queijo. E a gente é diferente porque o pão de queijo que a gente serve não é aquele industrializado. Tem uma senhora que faz o pão de queijo pra gente, entendeu? Então é uma coisa bem caseira, bem legal, né? Espero ser convidado. Com certeza. E todo mundo já que come elogia. E sabe que não é aqueles industrializados. Então é bem diferente. Eu acho que o ambiente ele faz 100% diferença, assim, em qualquer coisa, né? Nós que passamos por algumas transições com a IG, até em relação ao ambiente mesmo, loja, né, física, estrutura, eu vejo que faz total sentido para que você atinja o seu objetivo, né? Porque hoje eu vejo que com a estrutura que a gente tem, nós chegamos antes
com o posicionamento que nós queremos chegar na pessoa, no público, no cliente. Então, antes dele entrar na nossa loja, ele já percebe que existe algo diferente ali. Que legal. Né? Que não é uma loja de piscinas qualquer, né? Ele já percebe o diferencial antes mesmo dele colocar o pé lá dentro. Então, eu acho que ter esse ambiente, assim, essa estrutura faz toda a diferença. Quando ele entra no ambiente, e aí eu acho que a experiência, ela se completa, né? Digamos, por conta do ambiente e também por conta da experiência que nós conseguimos proporcionar para o cliente através do ambiente, né? E você sabe que a arquitetura já passou por diversas fases, diversas crenças, né? A gente já passou por forma, função, estética, a gente passou por várias crenças na arquitetura. E hoje nós trabalhamos, uma corrente muito grande de profissionais trabalham com o ambiente empresarial, expressando o propósito de cada empresa. Então, você entra numa IG, você entra num determinado ambiente, você já consegue ler naquele ambiente a missão, os valores, os conceitos daquela empresa, né? Isso para nós é muito forte. E, ao mesmo tempo, todas as pessoas que ali passam, sejam colaboradores, sejam os clientes, os consumidores, além deles fazerem essa leitura do propósito da tua empresa, eles vivem uma experiência ali. E pelo que vocês falaram, vocês investem muito na experiência do cliente. Muito, muito. Eu vejo assim que cada dia mais as pessoas, elas não compram só um produto, elas compram uma experiência, né? E eu vejo que as pessoas, a gente precisa comunicar isso, a gente precisa a todo momento comunicar o que a gente faz, como a gente faz e o porquê que a gente faz. Muitas vezes as pessoas compram o nosso porquê e não o que a gente vende, né? E o ambiente, né, proporcionar essa experiência para o nosso cliente, eu acho que vai muito de encontro com isso. Então, com a estrutura que nós temos hoje, nós conseguimos fornecer uma experiência de todas as formas. Desde ele sentir a cerâmica, tocar a água, ouvir o barulho de uma cascata, sentir um cheiro. No momento que nós colocamos ele numa sala mais reservada, com um café, onde ele sente o cheiro do café, um bolo, uma comida. Você trabalha todo sensorial. Todos os sentidos dele, para que ele queira estar ali, né? Quando chega na loja, já tem uma piscina assim, para ele já passar a mão, já sentir a água, já... O cheiro, né, da loja. O que falam muito da nossa loja é que o cliente na IG Uberlândia, ele não coloca a mão na maçaneta. E realmente isso é algo assim, fundamental para nós. Né? Nenhum cliente ele coloca a mão realmente na maçaneta. No momento que nós vemos ele entrando, já vai alguém de encontro com ele recepcionar ele. Então, essa experiência ela já começa desde o portão ali até o realmente sentar, e eu vejo que hoje as pessoas elas querem estar ali, né? Os parceiros ou mesmo os clientes ou os que já compraram piscina, eles querem estar ali sentados, nem que seja tomando um café, conversando, e eles fazem questão, né, de estar ali, o senso de pertencer tanto para os clientes quanto para os nossos colaboradores, para o seu time, né? Para o nosso time. Eu acho que hoje é muito marcado isso para eles, né? Eles entendem que eles fazem parte de algo maior, eles entendem o porquê eles estão ali, do porquê eles estão correndo todo dia, aonde que nós queremos chegar juntos. Então, isso fortalece muito a marca IG e o nosso trabalho em Uberlândia. E tem até profissionais que têm escritório próprio, e vai lá na nossa loja, liga pra gente, que nem essa semana me ligou uma, semana retrasada me ligou outra. Rafael, eu posso levar um cliente aí para apresentar o projeto? Aí ele já vai lá, apresenta o projeto, tem a piscina no projeto, aí já senta na sala, a gente prepara aquele café e tal, o pessoal fica bem agradecido. E hoje, no meio de uma vida tão corrida, né, na hora que um arquiteto, um profissional liga pra gente, eu posso usar a sala para apresentar um projeto? Ele só quer a sala. Ele realmente só quer a sala.
Mas na hora que ele chega lá e que ele abre a porta da sala, que nós vamos colocar ele lá, e tem um pão de queijo, nosso pão de queijo fresquinho, que é um diferencial, muito cliente, muita gente pede o contato, porque nós realmente fizemos questão de não ter nenhuma marca de pão de queijo ali. É uma senhora que faz com tudo caipira, então é o pão de queijo da IG Uberlândia, né? E aí, na hora que Tem ele percebe... assinatura. Tem assinatura. Na hora que ele percebe que está tudo preparado ali para receber esse profissional, eles se sentem queridos, eles se sentem especiais. E nessa correria do dia a dia, isso é muito importante. Então, a gente já escutou feedbacks dos profissionais de gravarem, de fazer história. Olha aqui que carinho, né, deles com a gente. E isso a gente faz, não é algo forçado. Eu acho que é algo nosso. A gente gosta que as pessoas estejam ali, a gente gosta das pessoas, de receber as pessoas, sabe? Servir as pessoas. De servir as pessoas. Eu falo que a nossa família tá lá para servir as outras famílias. Recentemente né? eu fiz uma venda que ela me marcou bastante, que foi para um senhor que ele é cego. Ele me ligou através de um amigo, e lá ele tinha uma piscina, que era aquela piscina que você... tipo um grafiato na piscina. Ah, tá. Ela não sabe? era revestida Sim. com E cerâmica, por ele- azulejo, nada. por ele Ela era não pintada, como se fosse pintada. Por ele não enxergar, ele passava a mão ali e ele achava que estava toda esburacada a piscina. Então, realmente estava soltando aquilo, mas não era uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né? E aí eu falei para ele, ó, eu resolvo para você, coloco cerâmica e tal, passei o valor. E ele me chamou para ir no quarto dele, que tinha uma banheira. Por ele ter essa dificuldade, que ele ficou cego com 37 anos, ele não conseguia entrar na banheira, uma casa de altíssimo padrão. E aí ele doou a banheira embora, aquelas banheiras muito luxuosas. E aí ele falou, você consegue pôr alguma coisa para mim? Eu peguei, desenhei. Falei assim, vou desenhar uma piscina para ele. Desenhei um banquinho de um lado, um degrau no meio e um banquinho do outro lado. Realmente uma mini piscina, uma banheirinha. Uma mesmo. banheirinha, Sim. desenhei para ele. E aí ele falou assim, Rafael, e aí, quanto que fica? Esse projeto dele ficou mais de 100 mil reais. E eu peguei, passei o valor para ele. Ele falou assim, não, tá bom, quero fechar. Eu falei, não, calma aí. No dia que eu fui fechar, eu peguei e pedi para ela imprimir o desenho numa folha grossa e virei ao contrário e desenhei em cima da piscina, assim. Ele pegou uma Cara, caneta Aí e foi ficou em rabiscando alto bem relevo. forte. Ele assim. conseguiu Aí, sentir a hora a que ele profundidade. Fiquei até Na arrepiada. hora que ele sentiu isso daí, ele falou assim, não, Rafael, me passa o Pix que eu vou te pagar agora. Ele realmente veio o contrato, ele pagou a piscina, pagou tudo. E depois ele mandou um áudio A agradecendo. gente nem sabe se ele realmente entendeu o desenho, mas só do Rafael fazer Ele me questão contou. de Ele entendeu. que ele entendesse Ele entendeu a preocupação com do ele. Rafael, exatamente. Exato, isso faz toda a Exatamente. diferença. Ele chegou a falar pro Rafael que ele falou assim, nossa, isso que você fez pra mim, pra me vender nem era uma piscina, né? Praticamente uma banheirinha. Nunca ninguém teve esse cuidado todo comigo. Então eu acho que essa individualidade, sabe, Nossa. da IG Uberlândia faz diferença. Isso gente, eu fiz com tanto carinho, porque assim, eu não sabia o que ele era, eu sabia que ele era um senhor cego que tinha um pouco de E dinheiro. você por conseguiu conta da casa e perceber tal. isso. Beleza, fiz o projeto para ele. Essa dor, né? E essa depois, necessidade. que eu tava conversando com ele, que ele me falou que ele é procurador da República aposentado, Nossa. porque ele ficou cego com 37 anos. Então, ele tem fé pública, manda prender, manda soltar, e virou meu amigo. Me E liga agora, todo- me e liga agora todo ele dia. manda te soltar. Ah, Qualquer coisa. é. Me liga Nossa, todo dia. Ainda Eu bem que até a gente é falei amigo pra do fábrica Rafael quando eu já. fui pedir a piscina dele. Eu falei, ó, se você não me entregar essa piscina no prazo, o Rafael dançou, já era. Ele me liga todos os dias. A gente se fala todos os dias. Ele me liga, fala assim, Rafael, usei a piscina hoje, estava quentinho. Rafael, tô ouvindo um barulho do trocador de calor depois do horário. Aí tem que explicar para ele que o trocador de calor vai chegar naquela temperatura e vai desligar. Então, é assim, toda... Que É, barato. isso não tem filho, preço, né? Não né? tem Isso preço. não tem E preço. é o que a gente fala. A venda é uma construção de relacionamento, né? O tempo É uma, todo. é uma confiança mesmo. É. E acabou virando seu amigo. E quando eu tava fazendo esse desenho na loja, o pessoal olhava para mim, os vendedores olhavam e falavam assim, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Ele vai se sentir como... Ofendido. Vai se sentir ofendido. Eu falei assim, não vai se sentir ofendido. E a hora que eu mostrei para ele que
Ele passou a mão que ele sentiu, eu falei assim, aqui é o degrau, aqui é o banco, esses pontinhos é a hidromassagem, onde que vai ficar no encosto do banco e tal. Que barato. Ficou maravilhoso. Nossa. E ele foi viajar, ele falou assim, eu quero fazer um negócio. Eu vou viajar pra praia, a hora que eu chegar, será que tá pronto? Eu falei, ó, posso fazer o máximo. Ele falou assim, então tá, vou depositar um dinheiro na sua conta, você cuida de tudo. E depositou um dinheiro alto na minha conta pra eu cuidar da obra dele. Eu acho que essa confiança, né? Que Antecede bada. qualquer coisa que venha depois, um comercial, Rafael, né? Uma e- venda. E esse case teu é fantástico, cara. É um negócio assim que é extremamente marcante, né? E esse é só um dos casos, porque assim, eu tenho uma arquiteta muito conhecida lá, com o esposo dela também, né, amor? Confiou um dinheiro alto na nossa empresa, fala assim, um valor alto, pra gente montar a piscina a quase 2.000 quilômetros de distância. Pra mandar essa piscina lá perto de Palmas, Tocantins, bem longe. Então ele confiou e pagou à vista também. É uma construção de Aí a gente- relacionamento. A gente não sabe quem que é o nosso cliente, né? A gente não sabe se tem dinheiro, se não tem. Esse cara, eu atendi esse daí do Tocantins, eu atendi um dia de domingo, igual você já atendeu aquela cirurgiã também, atendeu uma cirurgiã plástica. Dia de domingo cai ali, a gente vai conversando, tal. E não, negócio fechado, então vamos fazer o contrato. E o mais engraçado disso, que é um dos temas que a gente vai levar para a nossa palestra, que os clientes são diferentes. E eles não têm marca, Não. né? Esboça um pouco mais de poder aquisitivo, que nem sempre significa que é real. Que tem, aham. Outros bem menos. E assim, o nosso tratamento tem que ser igual para todos. todo E você tem que trazer a pessoa para ela se manifestar, para ela se Exatamente. colocar, não é? Sim. Exatamente. E lá, eu acho que a gente sempre, desde há 10 anos atrás, 13 anos atrás, quando a gente estava na IG com o produto mais popular, ali com as piscinas de fibra convencional, eu acho que isso já era uma coisa nossa, sabe? A gente nunca fez distinção de cliente, ou é porque chegou num carro melhor, ou porque chegou mais bem vestido, né? Tem até um cliente que ele deu um depoimento para nós, que ele fala que na IG eu me sinto como se eu estivesse na cozinha da minha casa. Que barato. Né? Então, eu acho que a gente trazer isso como se fosse uma casa mesmo, né? Que as pessoas estejam felizes, estejam bem ali. Para mim, esse ambiente, esse clima de harmonia, tanto com os funcionários, com os clientes, assim, é algo que eu não abro mão, né? Então, todo mundo lá é recepcionado da mesma forma, todo cliente que chega, seja ele já cliente, que já comprou, seja ele não está bem vestido, ou o carro não é tão bom assim, todos eles a gente recepciona lá fora, todos eles a gente chama para entrar, Ótimo. todos eles a gente oferece café, cappuccino, água com gás, água sem gás, pede para sentar, oferece um pão de queijo. Todos eles são tratados da mesma forma, e eu acho que isso demonstra um pouquinho do nosso amor pelo que a gente faz e do Demonstra o carinho. valor que vocês E têm. o valor. Demonstra as crenças de vocês, em que vocês acreditam. Isso é certeza. muito forte, isso fica muito evidente. Sim. E o resultado mostra aí, né? Vocês estão entre as 5 maiores revendas aí do Brasil. Meus parabéns. Parabéns. Muito obrigada. E aí eu só queria voltar num ponto para explorar um pouco mais a questão do ambiente, né? Da jornada que você faz com o cliente. Porque, como a gente colocou aqui, tem cliente de todo tipo, de toda ocupação, de todo nível de estresse, Sim. de todo nível de pressa, né? Mas normalmente você recebe, não deixa ele pegar na maçaneta, né? Que eu gravei essa. Ele não pega na maçaneta, você recebe e você cria um trajeto para mostrar o produto, mostrar a loja, para fazer com que ele saia da preocupação diária dele e comece a entrar na tua jornada, até você chegar ao ponto de levar para um ambiente mais fechado, onde você consegue mostrar um projeto, consegue
falar mais diretamente com ele sem interrupções? É mais ou menos por aí? Como que vocês fazem? Vou só começar para você terminar isso que ele está falando. A gente sempre procura marcar com o nosso cliente quando ele está com mais tempo. Então pode ser um sábado de manhã, ou um sábado à tarde, um dia que fica mais tranquilo para ele, para realmente ele ir com calma e não ir correndo na loja. Porque sempre quando vai correndo, não dá para ele vivenciar a experiência, não dá para ele fazer o que a gente quer que ele faça antes de comprar a piscina. E também a gente não força também, que o negócio fica empurrando, né? De venda, né? Hoje o nosso cliente, ele não é um cliente mais que você tem como colocar muitos gatilhos nele, né? O senso de urgência não funciona com um cliente de alto padrão, porque ele é um cliente mais planejado, ele segue um cronograma. Então, provavelmente, a venda dele a piscina dele nós vamos instalar daqui 6 meses, 1 ano. Então, não tem como eu falar assim, compra hoje que eu instalo para você amanhã. Não tem esse senso de urgência, não consigo. Esses gatilhos de urgência, de escassez, não existe. De aumento de preço, não e é a venda um de vocês é uma venda consultiva, né? Consultiva, 100%. Tem que ter essa calma, essa tranquilidade para o cliente ouvir. Tem. E aí, nem sempre a gente a gente consegue marcar com o cliente com esse tempo que a gente gostaria que ele tivesse. Mas o que a gente tenta é sempre mostrar, pelo menos, o que a gente acredita que é o principal, né? Que são os diferenciais da marca. Então, eu acho que essa jornada, ela inicia ali com a loja, com a estrutura da loja. Eu acho que quando o cliente, antes dele entrar, ele já entende que é um conceito diferente, que a piscina que ele vai encontrar ali não é uma piscina que ele encontra em qualquer lugar ou em qualquer esquina, digamos assim. E no momento que ele entra, ele é recepcionado por uma pessoa lá fora, então a gente não espera o cliente entrar dentro da loja, a gente realmente recepciona ele lá fora. Até então nós temos uma sirene lá no portão, na hora, porque como é grande, né, o nosso espaço, então às vezes ele entra com o carro no estacionamento, a pessoa passa e às vezes a gente não vê, passa despercebido. Então existe essa sirene que a gente já consegue ver quando a pessoa entrou, e aí uma das nossas funcionárias, das recepcionistas, recebem lá fora, direcionam ele para um executivo comercial, para um dos consultores, apresenta esse consultor, e aí ela faz a apresentação do cliente, né? Falando o nome, o que ele já falou para ela, qual a piscina que ele tem interesse, se é para Uberlândia mesmo, se é para alguma cidade da região. E aí esse executivo comercial começa toda a jornada com ele ali, de mostrar as piscinas. Hoje nós temos 3 piscinas na loja, uma de 9 metros, uma de 6 e uma com transparência, uma de 3 metros com transparência dentro da loja. E aí a gente começa a construir isso com o cliente, mostrar as diversas cerâmicas que nós temos, as que nós já temos lá instalada, que tem água para ele ver a tonalidade, né, a cascata funcionando, o barulho da cascata, a piscina aquecida. Então a gente pede para ele tocar, para ele sentir o quanto está aquecido. A transparência, nós fazemos uma apresentação da transparência, explicamos o porquê não é um vidro convencional, porque nós trabalhamos com aquele acrílico, o que ele tem de diferencial, e depois todos aqueles diferenciais que a gente já sabe que a IG já tem, né? Aí a gente mostra a casa de máquinas, o porquê é a piscina mais segura do mundo, e assim nós vamos até chegar na parte ali onde a gente coloca ele sentado na sala de reuniões, com uma TV, tem um vídeo, já com tudo preparado para recepcionar ele. Então, o que a gente gosta, o ideal é isso, é que fosse sempre assim. Às vezes não é, às vezes é um cliente que tem um pouco mais de pressa, então a gente acaba humanizando e personalizando muito esse atendimento. Personalizando é a palavra 100%, correta, né? Porque às vezes tem um cliente que não é de Uberlândia, ele não vai para Uberlândia ali naquela semana ou nos próximos dias. Aí eu falo que nós temos que fazer o atendimento, que é a técnica pandemia, né? Que é o online, é tentar mostrar tudo isso que a gente mostraria para ele pessoalmente, mas de forma online. Então eu falo, o cliente tem tempo de fazer uma reunião online com a gente, que a gente possa ali mostrar para ele, fazer uma apresentação do catálogo, né? Ou mostrar um vídeo, alguma coisa? Não tem. Então vamos gravar vídeo, faz vídeo, fala o nome do cliente, essa piscina tal, essa é a nossa casa de máquinas, funciona assim. Isso eu fazia muito na pandemia, né?
Então, eu até hoje falo para os meninos, falo, ó, técnica Covid, técnica pandemia, vamos lá, faz vídeo, fala o nome do cliente, manda, essa piscina tal, olha aqui o tamanho dessa piscina para você ter uma ideia, é isso mesmo que você está procurando, e vamos tentando, né, fluir o atendimento com o que a gente pode, da melhor forma que a gente pode naquele momento, né? Então é muito personalizado, é de acordo com aquilo que chega e nós nos adaptamos ao que o cliente quer, à forma que ele procura, ao tempo dele, né? Mas o ideal que a gente gosta mesmo é de receber ele lá, com tempo, de que a gente possa fazer essa jornada, que a gente possa sentar, oferecer o que nós temos de melhor para ele, em sentido de experiência mesmo. Maravilha. Hoje no talk show, né, teve uma coisa que me chamou bastante atenção, que a revenda de Fortaleza, ele pegou e falou assim que ele até ligou para vocês aconselharem ele o que ele precisaria fazer. Vocês se tornaram referência aqui nesse mundo IG, né? Que conselho que você dá para quem está começando agora, quem está querendo bater as metas e crescer? Porque vocês são referência hoje aqui. Muito obrigada. Mas eu vejo que a gente ainda tem muito para aprender. Mas o que eu falo para quem está começando é que tem que ter resiliência. Eu acho que a palavra que define é resiliência. Nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer, né? Nem tudo vai acontecer da forma que a gente quer. Muitas portas a gente tem que ir abrindo aos poucos. Muitas a gente tem que arrombar mesmo, né? Se a gente vê que é aquilo, que aquilo faz sentido, a gente tem que, a qualquer Às vezes tem que insistir. consertar o nariz, porque tomou uma portada. Exatamente. E aí eu acho que a gente vai fazendo ajustes, né, no meio do caminho. Nem tudo aquilo que eu faço eu entendo que vai funcionar para um outro, mas eu normalmente aprendo muito com o que eu escuto, né, com as experiências dos outros. Eu ainda ligo muito, eu ainda peço muito a ajuda, porque eu vejo que a todo momento as coisas mudam e tem coisas que a gente ainda precisa aprender. Então, essa resiliência, essa humildade, essa coragem de levantar todos os dias e começar de novo, porque todo dia é um novo dia e a gente faz de novo o que tem que ser feito. E assim, com a certeza de que vai dar certo, porque eu acho que quando a gente faz o que precisa ser feito, trabalha certo, né, de forma ética, sem passar ninguém para trás, sem desejar o mal para o outro, eu acho que as coisas acontecem. Então, eu acho que é só a gente ter essa resiliência mesmo de entender que no momento certo ela vai acontecer, né? Se estiver ali fazendo o que precisa ser feito da forma correta, estando nos lugares certos, com as pessoas certas, buscando o conselho das pessoas certas, eu acho que as coisas acontecem, né, no momento certo. E é muito gostoso, por exemplo, a gente vem numa convenção desta aqui, tem muita gente que abraça a gente, que agradece, porque a gente ajudou nisso. Eu vendi tantas piscinas para uma construtora, porque você me ajudou nisso. Fiz um projeto assim e tal, e tal. Que legal. Muito obrigado por ter ficado na sua loja uma semana. O pessoal agradece, gente. São muito. Isso é muito gostoso. E essa gratidão, isso volta em dobro pra gente, né? Cada vez que a gente ajuda uma pessoa, isso volta em dobro. Volta em dobro. Eu falo que quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce, né? Às vezes, ali quando a gente estava no começo, muito jovens, imaturos, às vezes a gente tinha um certo receio de compartilhar aquilo que a gente estava fazendo com medo de que o outro ficasse melhor ou vendesse mais. Hoje eu já não vejo. Eu vejo que quem está crescendo, né, está se apoiando, está ajudando, está contribuindo, porque eu vejo muito isso na nossa empresa, na nossa loja hoje e no nosso meio. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente quer o bem do outro, quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce. Eu tenho certeza que Deus honra, né? Quem quer o bem do outro, e nós nunca vimos isso como um problema, como uma dificuldade. Então, as portas da nossa loja, é o que eu falo, a nossa família está lá para servir as outras famílias, né? Então, a porta da nossa loja está sempre aberta para quem quiser ir visitar.
Eu até briguei com alguns aí que veio agradecer a gente. Eu falei assim, mas você só foi lá uma vez. Depois que as coisas começaram a acontecer, você não voltou mais. Tem que voltar a tomar café de novo, ficar lá mais uma semana. E não tem segredo, sabe? Porque quando o pessoal vai lá, fica lá uma semana, 10 dias, aprendendo com a gente, vendo que... Aprendendo que eu digo vendo o que a gente está fazendo. A gente passa tudo que a gente sabe. Tem alguns que faz, que dá muito certo. Tem alguns que não faz. Tem alguns que faz e não dá certo também. Às vezes é a pessoa. Entendeu? Então, é a forma da pessoa mas levar isso pra frente, adaptar aquilo, exatamente. Mas quem vai e vê a gente trabalhando, o jeito que a gente trata os colaboradores, tudo, eu acho que... Mas não tem preço. Você ouvir assim, obrigada. Nossa, o tempo que eu fiquei lá fez diferença, né? Enquanto eu comecei, enquanto eu assumi a loja, o tempo que a gente ficou lá contribuiu muito. Isso não tem preço. Você saber que você pôde inspirar ou ajudar de alguma forma a pessoa que esteve lá. Não tem como a gente encerrar da melhor Tô forma, até né? emocionado. Eu também, porque isso é uma lição de vida, né? Com certeza. Para os nossos negócios, Com certeza. para os parceiros que estão aqui, a IG é um grande ecossistema, né? Sim, com móveis, deck, automação, motores, fibra, pastilhas. É um grande ecossistema e um depoimento de vocês. A gente é muito bem amparado pela IG, né? Então, preciso de um apoio material da Progeu, alguma coisa que não deu certo, tanto da Progeu quanto da fábrica de piscina, quanto da diretoria. Então, a gente está sempre em contato para fazer dar certo. Então, ninguém nunca correu da raia, sabe? Então, eu preciso fazer isso, a gente precisa... Deu um problema em alguma coisa, precisamos resolver desse cliente e tal. Então, sempre a gente vai para cima. Resumindo, é um sucesso construído a muitas mãos, né? Não é só a Tamiris e o Rafael, como eu falei no talk, né? Em relação aos colaboradores, mas também não é só os colaboradores, né? É o nosso time lá. É a gente também à frente da gestão, da administração, das coisas, de fazer as coisas acontecerem. E toda a marca, né, por trás, tudo aquilo, todo o suporte que nós temos, todo o apoio. Então, assim, é realmente um sucesso construído a muitas mãos, não só a nossa. A nossa segunda temporada do Grãocast vai se chamar Ambiente de Milhões. E a gente vai tratar dos espaços corporativos, dos espaços das empresas. E o resumo, a mensagem que a gente quer passar com o Grãocast, com o Ambiente de Milhões, é muito do que você está falando. O propósito, a liderança, as pessoas, o ambiente, processos, e tudo isso gera resultados exponenciais, resultados que se superam a cada dia. Sim. Exatamente. Para nós foi um grande prazer falar com vocês. Foi fantástica essa conversa. Foi um presente. Te agradece muito a participação, estamos muito felizes. Nós que agradecemos. A gente que agradece. Muito obrigada. Já quero deixar aqui o convite para vocês irem lá comer o nosso pão de queijo. Não, tem que ir tomar um café e comer o pão de queijo. Vai ser um prazer receber vocês lá, viu? André, Luciano, muito obrigado e eu aguardo vê-los em breve lá em Uberlândia. Nós Com certeza. Vamos preparar uma surpresa para eles. Com certeza. E viva a IG Uberlândia, viva a IG e viva todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. E viva o Grãocast. Valeu. É isso.